Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão para a prova do dia 19, a prova de História, ok? Passei para vocês o conteúdo da prova, então o assunto é basicamente as características gerais do período entre as duas guerras mundiais. Então vocês estudem o finalzinho da Primeira Guerra, o impacto, as consequências da Primeira Guerra Mundial e a crise do liberalismo no período entre guerras. Vamos dar uma olhada, então, nesses pontos principais. Sim, e eu também mandei para vocês uma lista de exercícios com as últimas questões dos formulários, com as últimas questões não, com as questões, né, dos formulários da aula 8, foi da aula 8 até a aula 11, né? 8, 9, 10 e 11, ok? Que são as aulas da matéria da prova, tá? Mas aqui eu faço uma revisão, a gente destaca os pontos principais, e vocês refaçam essas questões, né? A gente vai ter um encontro ainda na sexta-feira de manhã, aí no plantão de manhã, aí qualquer outra dúvida, né, a gente aborda, né, na medida em que essas dúvidas forem surgindo. Muito bem, qual a primeira coisa que a gente tem que lembrar? O resultado da Primeira Guerra Mundial. Né? São lembrados que na Primeira Guerra, dois blocos militares se enfrentaram. De um lado, a Entente, depois chamada de Aliados, destacando-se Grã-Bretanha, França, Rússia, Estados Unidos, Itália e Japão, e de outro lado, as potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria, o Império Turco Otomano. A Bulgária também lutou do lado das potências centrais. Muito bem, nós vimos que a Rússia perdeu a guerra. Ela se rende, mergulhada na crise econômica, na crise política, né, na crise militar, a Revolução Russa de 17 e tal, que não é assunto para essa prova não. A Revolução Russa a gente vai estudar, eu vou cobrar na outra prova. Mas, de toda forma, a Revolução atinge profundamente a Rússia. A Rússia já estava debilitada, fica mais enfraquecida por causa da Revolução, e a Alemanha derrota a Rússia. A Alemanha venceu a Primeira Guerra Mundial no leste europeu. A Rússia sai da guerra derrotada e assina um acordo de paz inseparável com a Alemanha, né, em março de 18, o acordo de Brest-Litovsk, e a Alemanha vai e toma parte do território russo. Então a Alemanha vence a guerra no leste europeu. Só que em seguida ela perdeu a guerra na Europa Ocidental, na frente ocidental. A chegada dos Estados Unidos mais que compensou para a Grã-Bretanha e para a França a saída da Rússia. Então, na verdade, a vitória alemã de nada adiantou. A vitória alemã sobre a Rússia de nada adiantou. No final, a Alemanha perde a guerra. Né? Isso foi ficando claro a partir de julho, agosto de 18, porque olhem só a sequência dos acontecimentos. A Rússia é derrotada em março de 18, assina um acordo de paz com a Alemanha, sai da guerra. Os alemães então deslocam grande parte do seu exército do leste europeu para a frente ocidental, para reforçar o exército alemão que ocupava a maior parte da Bélgica e uma parte da França. Aí os alemães lançam um ataque final, né, contra as defesas francesas, britânicas e americanas, só que esse ataque começou em abril, fracassa. Aí os aliados contra-atacam e foram expulsando os alemães dos territórios que a Alemanha tinha ocupado na França e na Bélgica. A Alemanha estava exausta. Ela havia vencido a Rússia, mas a um custo muito elevado. Os alemães não aguentavam mais. Então, quando fracassa esse ataque na frente ocidental, na prática a Alemanha já tinha perdido a guerra, era questão de tempo para ela se render. Né? Então a Alemanha fica mergulhada na crise econômica, na crise política e na crise militar, e com os aliados avançando na direção, né, da Alemanha. Resultado, estourou uma revolução na Alemanha no final de outubro, a Revolução Alemã, de 18 a 19. Depois a gente vai estudar separadamente a Revolução Alemã, quando nós formos estudar o nazismo. Mas a revolução estourou no final da guerra. Uma revolução operária. O Kaiser, o Guilherme II, né, acaba fugindo da Alemanha, a monarquia cai, surge um governo provisório, encabeçado pelos sociais-democratas, né, o Ebert, que era o líder social-democrata, assume a liderança desse governo provisório, a presidência do governo provisório, e o Ebert, convencido pelos próprios militares, estava tudo perdido, então resolve se render. Né, viu que era inútil continuar a lutar. Era melhor se render naquele momento do que se render depois com a Alemanha invadida e tomada. Então a Alemanha acaba se rendendo no dia 11 de novembro de 1918 e a Alemanha perde a guerra.
vimos que para os alemães mais nacionalistas aquilo foi inaceitável. Eles não se conformaram com a rendição alemã. Por que eles não se conformaram? Porque a Alemanha não tinha sido invadida. Quando a Alemanha se rendeu, ela ainda controlava parte da França e da Bélgica. As indústrias alemãs estavam intactas, a economia estava em crise, mas a infraestrutura alemã estava intacta. Então nós vimos que para esses nacionalistas mais radicais, a derrota da Alemanha foi fruto de um ato traiçoeiro desse governo provisório social-democrata. Foi o tal mito da facada nas costas. Aquilo gerou um inconformismo entre os nacionalistas alemães mais radicais. Vai ser uma das origens, né, do nazismo, como a gente vai ver mais adiante. Bom, mas o fato é que a Alemanha perdeu a guerra. E com a derrota da Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Turco-Otomano acabam se rendendo também. Na verdade, eles começaram a se render já antes da Alemanha formalmente, né, se render, porque a Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano dependiam da Alemanha. Muito bem, então a guerra termina em novembro de 18, com a Alemanha derrotada, a Áustria-Hungria derrotada, o Império Turco-Otomano derrotado e a Rússia derrotada. Porque a Rússia perdeu a guerra antes da Alemanha, né, se render. Consequências da Primeira Guerra Mundial, que nós temos que lembrar. A primeira, e mais importante do ponto de vista das relações globais de poder, ou relações de poder em escala global, foi que o centro da economia mundial passa da Europa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos assumiram a hegemonia na economia capitalista global. Essa hegemonia anteriormente era da Grã-Bretanha. Então agora ficou nas mãos dos Estados Unidos, né? Então essa é uma das consequências mais importantes. Segunda consequência, os impérios derrotados na guerra foram dissolvidos. O Império da Áustria-Hungria desapareceu. No lugar do Império da Áustria-Hungria surgiram novos países. A Áustria separada da Hungria, Tchecoslováquia, né? A Iugoslávia foi formada, a Sérvia se juntou à Croácia, a Bósnia se junta à Bósnia, a Croácia e a Eslovênia formam a Iugoslávia. A Polônia ressurgiu pegando parte da Áustria-Hungria, parte da Alemanha e a maior parte, na verdade, da Polônia estava na Rússia. Então ressurge, né, o Estado polonês. O Império Turco-Otomano desapareceu. Quer dizer, a área turca, dominada pelos turcos, passou a ser a República Turca atual. Os territórios que a Turquia dominava, os territórios árabes, né, que a Turquia dominava no Oriente Médio, esses territórios ou ficaram independentes, como foi o caso da Arábia Saudita, ou a maior parte foi dominado direto ou indiretamente pela Grã-Bretanha e pela França. Grã-Bretanha e França redesenharam o mapa político do Oriente Médio para beneficiá-los, né? A França, por exemplo, ficou com o Líbano, ficou com a Síria, a Grã-Bretanha fica com a Jordânia, com a Palestina, né? Ocupa o Iraque. Então a gente vai ter a partilha do Império Turco-Otomano entre a Grã-Bretanha e a França. Novos países surgiram, né, como eu comentei, Tchecoslováquia, Polônia, né, Iugoslávia, a União Soviética, o Império Russo, parte dele desaparece, parte dele fica independente. Os países bálticos, né, a Polônia, como eu comentei, mas a maior parte do Império Russo continua sendo um império agora nas mãos do Partido Comunista, dando origem à União Soviética, que de toda forma é um novo país, né, é um novo regime, né, a União Soviética não é exatamente igual ao Império Russo, embora englobasse grande parte do Império Russo. Então essa é uma consequência muito importante. Outra consequência importante foi a assinatura dos acordos de paz, né? Vocês têm na apostila, aí no caderno 2, e eu comentei rapidamente, foram vários acordos de paz, mas só um deles vai nos interessar. É isso que eu vou cobrar, que é o Tratado de Versalhes, que é o mais famoso, né? O mais importante, vocês têm que saber, o Tratado de Versalhes. Foi um acordo de paz imposto à Alemanha. Ele foi imposto pelos vitoriosos, né? Os alemães sentiram-se humilhados pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha foi obrigada a ceder territórios para a França, Alsácia-Lorena, que já era esperado, alguns territóriozinhos na fronteira para a Bélgica, parte do território do leste alemão ela teve que entregar para a Polônia, naquele corredor polonês. A Alemanha foi obrigada a pagar uma pesada indenização. Todas as colônias da Alemanha, né, a Alemanha perdeu, todas as colônias passaram para as mãos ou da Grã-Bretanha ou da França, até Portugal pegou parte das colônias da Alemanha, o Japão pegou algumas colônias da Alemanha, né? Então o Império Colonial Alemão desaparece. Falei das reparações, né, que a Alemanha teve que pagar as reparações de guerra, a Alemanha ficou proibida de se unir com a Áustria, né? Os austríacos, quando o Império da Áustria-Hungria desapareceu, a Áustria virou uma república, formada
quase que 100% por alemães, porque os austríacos, na verdade, são alemães, né? Então havia uma forte tendência, um forte potencial de Áustria e Alemanha se juntarem, né? Criarem uma grande Alemanha. Só que o Tratado de Versalhes proibiu essa união. E o tratado que a Áustria teve que assinar, chamado Tratado de Saint-Germain, também proibiu, né? Então o tratado impede essa união. E a outra cláusula, a cláusula final do Tratado de Versalhes, muito importante, foi a criação da Liga das Nações. Vocês estão bem lembrados, até a Primeira Guerra Mundial não existia Liga das Nações, ONU, nada disso, era tal anarquia internacional. A Liga das Nações foi criada na Conferência de Paris e oficialmente, né, ela nasce com o Tratado de Versalhes. Ela foi criada por insistência, principalmente, não apenas, mas principalmente, do presidente Wilson dos Estados Unidos, que queria criar uma nova ordem internacional pós-guerra, onde os Estados Unidos, por meio da Liga das Nações, iriam controlar o mundo, né, iriam estabelecer a sua hegemonia, não só econômica, mas política, né, e militar, em todo o continente, em todo o mundo, né? Essa era a ideia do Wilson. Então ele consegue criar a Liga das Nações e colocá-la no Tratado de Versalhes. Mas aí, esse é outro dado muito importante, pessoal. Quando o Wilson voltou de Paris, da Conferência de Paris, para os Estados Unidos, ele apresentou o Tratado de Versalhes para o Congresso americano, para o Congresso aprovar o tratado, né? Na verdade para o Senado americano. Só que o Senado acabou rejeitando. Ainda predominava, era muito forte no Congresso americano, né, na mídia, também na opinião pública, a ideia de que os Estados Unidos, terminada a guerra, teriam que retornar à sua tradicional neutralidade, não se envolverem nos assuntos internacionais, né, sobretudo na Europa e na Ásia, não firmar alianças militares, não se envolver nos conflitos locais e tal. Então, apesar da vontade do Wilson, ele fracassa em convencer os Estados Unidos, né, a nação americana, a sociedade americana, a aceitar o Tratado de Versalhes. Então os americanos não assinaram o Tratado de Versalhes e os Estados Unidos não entraram na Liga das Nações. Por isso que a Liga das Nações fica fraca. Ela nasce fraca, ela nasceu sem a sua peça principal. Ela nasceu sem a cabeça, que era os Estados Unidos. Então não teve como funcionar e impedir uma nova guerra. Isso é um dado muito importante, ok? Bom, então a Primeira Guerra causou um estrago econômico, político gigantesco, e o período de 20 anos após a Primeira Guerra Mundial, até a eclosão da Segunda Guerra, vão ser 20 anos marcados por uma crise terrível. O período entre guerras, né, é um período então marcado pela crise generalizada do liberalismo, dos regimes democráticos liberais e no final até do próprio capitalismo, né, quando estourou a crise de 29. Quais foram, então, as razões dessa crise do liberalismo? A primeira razão foi a própria guerra, que causou problemas econômicos. A guerra deixou parte da opinião pública de vários países insatisfeitos com o resultado do conflito. E não foi só nos países perdedores, não. A Itália venceu a guerra, só que o resultado da guerra para os italianos nacionalistas foi insatisfatório. Na visão deles, a Itália recebeu poucos territórios, a Itália merecia muito mais. Então, até países vitoriosos ficaram insatisfeitos com o resultado da guerra. E a tendência era essa opinião pública nacionalista culpar quem? Culpar os governos, que aceitaram os acordos de paz, né? E eram governos em regimes democráticos frágeis. Então, aquilo foi gerando, né, uma associação em parte da opinião pública, uma associação entre governo democrático e fragilidade, falta de compromisso com o interesse nacional. Então, o efeito da guerra enfraquece vários regimes democráticos, também no sentido político, não só porque estava gerando insatisfação econômica, desemprego, inflação, né, aumento da pobreza, que os governos não conseguiam combater, mas gerava também essa insatisfação política. As democracias entraram em crise também porque nessa época, pessoal, não havia na prática apoio internacional às democracias. Esse apoio poderia ter surgido por meio da Liga das Nações, só que Estados Unidos saíram da Liga. E Grã-Bretanha e França eram potências colonialistas, eram metrópoles democráticas, mas com colônias onde obviamente não havia democracia. Então não havia apoio internacional aos regimes democráticos. E a crise, evidentemente, ela foi mais forte nas democracias frágeis. A Itália tinha uma democracia muito mais frágil que a francesa ou a britânica. A Alemanha nem se fala, porque a Alemanha virou uma democracia logo após a Primeira Guerra. Antes era uma monarquia autoritária, né, constitucional, mas com um Kaiser muito poderoso. A Rússia, então, a gente nem toca no assunto. Porque a Rússia saiu do czarismo, passou alguns meses num governo provisório democrático, logo em seguida virou ditadura comunista. Então, exatamente nos países de democracia mais frágil é que a crise foi mais intensa. Então, outra razão da crise é que, na verdade, a maior parte do mundo ocidental
era formado por democracias frágeis. O Ocidente é o quê? A América e a Europa. A maior parte da América naquela época era formada por democracias frágeis, a começar pelo Brasil, que tinha uma democracia só no papel. Na prática, a República Velha, como vocês viram com o Djalma, era uma república oligárquica. No fundo, ela não era uma democracia. Argentina, Venezuela, Colômbia, né, Peru, Chile é a mesma coisa. Então a gente vai ter a instalação de ditaduras em boa parte da América Latina. Mas na Europa era a mesma coisa. Portugal, Espanha, Itália, os países do leste europeu, a própria Alemanha. Então a gente vai ter na maior parte da Europa democracias frágeis que acabam virando ditaduras. Ok? Uma coisa também que enfraqueceu o liberalismo, sobretudo o argumento dos liberais, dos defensores do liberalismo econômico, é que durante a Primeira Guerra Mundial teve aquele negócio de coletivismo de guerra total, né? O Estado interferindo na economia, dirigindo o esforço de guerra, fazendo planejamento econômico. Ora, aquilo deu um exemplo muito forte para os defensores da intervenção estatal na economia argumentarem que a intervenção deveria continuar em época de paz, agora para combater os problemas econômicos. Então, de certa forma, a experiência do coletivismo de guerra contribuiu também para a crise do liberalismo no período pós-guerra. Okay? E das várias ditaduras que surgiram no período, as mais famosas foram aquelas ditaduras chamadas de ditaduras totalitárias. O que é um regime totalitário? Eu já comentei também com vocês que eu gosto de comentar, de dizer o seguinte, que todo regime totalitário é uma ditadura, mas nem toda ditadura é totalitária. O totalitarismo é um tipo de ditadura. As características básicas desses regimes totalitários que surgiram no período entre guerras são, primeiro, ditadura de partido único, em nome de uma coletividade, do povo, da nação, dos trabalhadores, do proletariado. Portanto, uma ideologia coletivista oficial, né, onde o Estado e o partido afirmam representar a coletividade. Uma proposta de engenharia social. O Estado e o partido, né, que governa, o partido e o Estado vão tentar criar uma nova sociedade ou reconstruir a sociedade fazendo uma engenharia social. Forte intervenção do Estado na economia. Tentativa de controle total da vida do indivíduo e da sociedade para poder fazer a engenharia social. Uma forte repressão e vigilância e censura, com uma polícia secreta, né? Um serviço secreto com uma polícia política. Né? E esse totalitarismo ele pode ser classificado em dois modelos básicos. O totalitarismo de direita, que é o caso do fascismo, do nazismo, que mantém o capitalismo, mas sob intervenção e tenta fazer uma regeneração nacional, reconstruir a nação unindo as classes, e o totalitarismo de esquerda, que é baseado no marxismo, que é o socialismo, que é a ditadura do Partido Comunista com a economia totalmente estatizada, sem propriedade privada, tentando criar uma nova sociedade, uma sociedade sem classes, né? Que é o modelo que surgiu na Rússia, quer dizer, na União Soviética. Então, quer dizer, em linhas gerais, são as características do período entre guerras. Colapso da ordem liberal, crise no capitalismo, sobretudo a partir da crise de 29, né? Instalação de ditaduras, e no caso da Alemanha, de uma ditadura revanchista, que foi o caso da ditadura nazista, que foi uma das razões da Segunda Guerra Mundial. Só que a gente vai trabalhar Alemanha nazista, Itália fascista, né, com mais detalhes, depois do nosso recesso. Beleza? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me procurem, então, no plantão de manhã de sexta-feira, na aula de manhã de sexta-feira. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.